Seja bem-vindo ao curso de Geometria Analítica. Nesta aula, vamos apresentar a definição de vetor. Entretanto, antes disso, nós iremos falar sobre os conceitos primitivos, ponto, reta e plano. Nós iremos também apresentar a definição de segmento de reta e segmento orientado. Vamos começar falando sobre os conceitos primitivos. Pois bem, um conceito primitivo é aquele que é aceito como verdadeiro, mas que não possui uma definição. Na geometria plana, os conceitos primitivos são ponto, reta e plano. É isso mesmo que você está ouvindo. Na geometria plana, tanto ponto, quanto reta, quanto plano são objetos geométricos que não possuem uma definição. Vamos falar mais um pouco sobre o ponto. Uma característica importante do ponto é que ele é adimensional, isto é, não possui dimensão. Dessa maneira, perceba que no mundo, entre aspas, real, no mundo, entre aspas, palpável em que vivemos, você não vai conseguir visualizar um ponto. Afinal de contas, no mundo palpável, real em que vivemos, todos os objetos, por menores que sejam, possuem dimensão. Em outras palavras, o ponto é um objeto geométrico que só existe na nossa imaginação, que só existe no plano das ideias. Bem, entretanto, nós precisamos entrar em acordo de como representar geometricamente um ponto. Pois bem, nós decidimos representar um ponto como sendo uma pequena bolinha, como você vê aqui nesta figura. Sendo rigoroso, esse desenho não poderia representar um ponto. Afinal de contas, o ponto não tem dimensão. E essa bolinha, por menor que seja o desenho, terá dimensão. Entretanto, a ideia nessa representação é que o tamanho da bolinha, quando comparada com o papel no qual fizemos o desenho, ou quando comparada aqui nesse quadro de nossa aula, esse tamanho é muito pequeno. Ou seja, nós vamos fingir, nós vamos imaginar que ela não tem dimensão. Vejamos agora como representar de forma algébrica um ponto. Nesse caso, nós vamos usar uma letra maiúscula de nosso alfabeto. Ou seja, quando escrevemos um texto, podemos usar uma expressão do tipo, seja A, o ponto, e reticências. Aqui continua o nosso texto. Essa letra A, aqui em maiúsculo, em nosso texto, está representando um determinado ponto. Vejamos agora outro conceito primitivo, que é a reta. As características importantes de uma reta são, ela é unidimensional, ou seja, possui uma dimensão, e ela estende-se infinitamente, sempre seguindo uma mesma direção. Em outras palavras, a reta possui uma dimensão que seria o comprimento, entretanto, esse comprimento é infinito, pois ela se estende infinitamente. Além disso, ela se estende seguindo sempre uma mesma direção. O que significa isso? Se você estivesse em um carro seguindo a trajetória de uma reta, você não precisaria virar o volante nem para a esquerda nem para a direita. Você continuaria sempre em frente. Perceba que a reta, assim como o ponto, também é um objeto geométrico que só existe no mundo das ideias. Isso porque nós não vamos conseguir uma linha que se estenda infinitamente. Além disso, uma linha, por mais fina que seja, ainda assim teria uma largura, enquanto que a reta ela não tem largura, ela só tem comprimento. Como podemos, então, representar geometricamente uma reta? Pois bem, nós escolhemos dois tipos de representação. A primeira representação aparece aqui à sua esquerda, esse pequeno risco. E a segunda representação aparece aqui à direita, também é esse pequeno risco, entretanto, com essas duas setas indicando que aquele objeto se estende. Em todo esse curso, eu irei utilizar esta primeira representação. Novamente, se formos rigorosos, nenhuma dessas duas representações poderia ilustrar uma reta. Afinal de contas, por mais fina que sejam essas linhas, elas ainda possuem uma certa largura. Além disso, o comprimento delas é finito. Entretanto, usando novamente aquela lógica de comparar com a folha de papel onde desenhamos essas representações ou com o quadro aqui de nossa aula, a largura dessas linhas é muito pequena. Nesse contexto, nós vamos imaginar que elas não têm largura. Além disso, como também não poderíamos escrever indefinidamente, tanto para um lado quanto para o outro, essas linhas, nós simplesmente paramos em algum lugar, mas imaginamos que ele se estende. Vejamos agora como representar algebricamente uma reta. Nós vamos usar uma letra minúscula de nosso alfabeto. Ou seja, quando escrevemos um texto, podemos usar uma expressão do tipo, seja R a reta, e aqui no lugar das reticências, continuaria o nosso texto. Nessa expressão, a letra minúscula R está representando, algebricamente, uma reta. Vejamos agora o terceiro conceito primitivo da geometria plana, que é o plano. As características importantes de um plano são
ele é bidimensional, ou seja, possui duas dimensões, no caso, largura e comprimento, e ele estende-se infinitamente em todas as direções. Por exemplo, imagine uma folha de papel, só que essa folha de papel ela é infinita, ela se estende para todas as direções. Essa folha teria um comprimento e uma largura, sendo que esse comprimento e essa largura são infinitos. Além disso, essa folha seria tão fina que ela não tem altura, ou seja, a altura dela seria zero. Perceba que, assim como o ponto e a reta, o plano é um objeto geométrico que só existe no campo das ideias. Mas como representar geometricamente um plano? Pois bem, nós escolhemos representar um plano como ilustra aqui nessa figura. É como se você estivesse olhando para uma folha de papel em perspectiva. Se formos novamente rigorosos, é claro que essa representação não poderia ser um plano. Afinal de contas, o plano deveria se estender em todas as direções, o que não é o caso aqui. Mas, como não poderíamos continuar o desenho indefinidamente em todas as direções, nós simplesmente paramos em algum lugar. E como faremos para representar de forma algébrica um plano? Pois bem, nesse caso, nós usamos uma letra minúscula grega. Ou seja, quando escrevemos um texto, podemos usar uma expressão do tipo seja π o plano, e aqui no lugar das reticências continuaria o nosso texto. Perceba que aqui a letra grega π não está representando o número irracional que estamos acostumados, aquele número que estamos cansados de saber que é aproximadamente 3,14. Aqui nesse texto, esse π está simplesmente representando de forma algébrica um certo plano. Vamos agora definir alguns objetos geométricos que são construídos a partir dos conceitos primitivos apresentados anteriormente. O primeiro deles é o segmento de reta. Seja uma reta R e dois pontos A e B sobre ela. Definimos por segmento de reta o conjunto formado por A, B e todos os pontos de R que estão entre A e B. Como representamos geometricamente um segmento de reta? Pois bem, usamos a representação ilustrada nessa figura. Teremos a marcação de dois pontos e, digamos assim, um pedaço de reta ligando aqueles dois pontos. Vale lembrar que entre os dois pontos nós temos um pedaço de reta. E como discutimos anteriormente, uma reta não possui largura. Dessa maneira, o segmento de reta também não tem largura. Entretanto, diferente da reta, o segmento de reta tem um comprimento finito. E como representar algebricamente um segmento de reta? Para isso, nós usamos as letras maiúsculas que representam os seus pontos extremos, sendo que elas devem ser escritas juntas e com a barra acima delas. Ou seja, quando escrevemos um texto, podemos usar uma expressão do tipo seja AB o segmento de reta, e aqui nas reticências continuaria o nosso texto. Veja como as letras A e B, que nesse caso seriam os extremos do segmento, estão escritas juntas, grudadas, e acima delas tem uma barra. Dependendo do livro que você estiver estudando, pode ser que não apareça essa barra acima das letras AB. Entretanto, a notação mais convencional é esta. Vamos discutir mais uma questão sobre os segmentos de reta. Considere o segmento de reta AB representado na figura abaixo. Os pontos extremos desse segmento são A e B. Mas onde começa e onde termina esse segmento? Tanto faz. Ora, você poderia responder que ele começa no ponto A e termina no ponto B. Entretanto, outra pessoa poderia responder que começa no ponto B e termina no ponto A. Ambas as respostas estariam corretas, pois um segmento, por si só, não é dotado de uma orientação. Isto é, na definição de um segmento, não fica claro quem seria o ponto de início e quem seria o ponto de fim. Vejamos agora a definição de segmento orientado. Considere o segmento de reta AB. Definimos por segmento orientado o segmento de reta AB para o qual fixamos uma orientação. Vale lembrar que fixar uma orientação significa que vamos estipular quem é o início e quem é o fim desse segmento. A representação geométrica de um segmento orientado está ilustrado nessa figura. Nós desenhamos um segmento de reta e nós incluímos uma seta, indicando, nesse caso, que esse segmento orientado começa neste ponto aqui embaixo e termina neste ponto aqui em cima. Nós vamos dizer que esse ponto é o ponto de início ou o ponto de origem e esse é o ponto de chegada ou ponto final. Para representar de forma algébrica um segmento orientado, nós usamos as letras maiúsculas que representam os seus pontos extremos, sendo que elas devem ser escritas juntas e com uma seta acima delas. Ou seja, quando escrevemos um texto, podemos usar uma expressão do tipo
seja AB o segmento orientado, e aqui reticências indicando que o texto continuaria. Perceba como as letras A e B estão escritas juntas e tem uma seta acima delas. Vejamos agora a definição de vetor. Considere o segmento orientado AB. Definimos por vetor o conjunto formado por todos os segmentos orientados que possuem a mesma direção, o mesmo sentido e o mesmo comprimento de AB. Aqui eu aproveito para chamar a sua atenção. Perceba que, pela definição do vetor, ele é um conjunto, e além disso, ele vai ser um conjunto com infinitos elementos. Cada elemento desse conjunto é um segmento orientado. Só que todos esses segmentos orientados que formam esse conjunto chamado vetor possuem a mesma direção, o mesmo sentido e o mesmo comprimento. E como representar geometricamente um vetor? Essa figura ilustra como seria essa representação. Então, aqui nós temos o segmento orientado AB, e perceba que todos esses segmentos orientados possuem a mesma direção, isto é, está paralelo a AB. Além disso, possui o mesmo sentido que AB, ou seja, perceba que AB vai do ponto A para o ponto B, vai da esquerda para a direita. Todos os outros segmentos orientados também estão com esse sentido, da esquerda para a direita. E, por fim, todos esses segmentos orientados possuem o mesmo comprimento, ou seja, a distância entre os pontos que formam os seus extremos é a mesma. Eu poderia ainda desenhar muito mais outros segmentos orientados que formam esse vetor. Entretanto, não seria muito prático ter que desenhar vários segmentos orientados toda vez que quiséssemos representar um vetor. Dessa maneira, quando vamos representar geometricamente um vetor, nós usamos apenas um elemento do seu conjunto e desenhamos apenas um segmento orientado. Nós dizemos que esse segmento orientado que escolhemos desenhar é um representante do vetor. Obviamente, que representante usar vai depender da conveniência em cada situação. Vejamos agora como representar de forma algébrica um vetor. Nesse caso, nós usamos uma letra minúscula de nosso alfabeto com uma seta acima dela. Ou seja, quando escrevemos um texto, podemos usar uma expressão do tipo seja V o vetor, e aqui reticências indicando que o texto continuaria. Perceba como a letra V está em minúsculo e tem uma seta acima dessa letra. Isso está representando, algebricamente, um vetor. Vejamos agora um exercício. Represente geometricamente dois vetores, U e V, que possuam apenas letra A, a mesma direção, letra B, o mesmo sentido, letra C, o mesmo comprimento, letra D, a mesma direção e sentido, letra E, a mesma direção e comprimento, e letra F, o mesmo sentido e comprimento. Vejamos a solução desse exercício. Aqui está a resposta para a letra A. Nós temos dois vetores, U e V, eles possuem a mesma direção, isso porque eles estão paralelos. Além disso, o comprimento dos vetores são diferentes e o sentido dos vetores são diferentes. O vetor U vai da esquerda para a direita, enquanto que o vetor V vai da direita para a esquerda. Vejamos agora a letra B. Aqui nós temos dois vetores, U e V, que possuem o mesmo sentido, pois tanto U quanto V estão indo da esquerda para a direita. Entretanto, eles não possuem a mesma direção, pois não estão paralelos, e além disso, o comprimento deles também não é o mesmo. Vejamos agora a letra C. Temos aqui dois vetores, U e V, sendo que eles possuem o mesmo comprimento, mas não possuem a mesma direção, pois não estão paralelos, e além disso, não possuem o mesmo sentido, pois o vetor U vai da esquerda para a direita, enquanto que o vetor V vai da direita para a esquerda. Vejamos agora a letra D. Temos aqui dois vetores, U e V, de modo que eles possuem a mesma direção, pois estão paralelos, possuem também o mesmo sentido, pois cada um deles vai da esquerda para a direita, entretanto, o comprimento deles é diferente. Vejamos agora a letra E. Temos dois vetores, U e V, de modo que eles possuem a mesma direção, pois estão paralelos, possuem também o mesmo comprimento, entretanto, possuem sentidos diferentes, já que o vetor U vai da esquerda para a direita, enquanto que o vetor V vai da direita para a esquerda. E, por fim, vejamos a letra F. Temos aqui dois vetores, U e V, de modo que eles têm o mesmo sentido, pois ambos vão da esquerda para a direita, possuem também o mesmo comprimento, entretanto, eles não possuem a mesma direção, pois não estão paralelos. Essa aula termina aqui e eu espero você no próximo vídeo. Não esqueça de deixar o seu comentário. Além disso, se desejar, inscreva-se no meu canal.